Saudações, latino-americanos! Durante a pandemia do novo coronavírus, o então presidente, o capitão Jair Messias Bolsonaro, queria sacrificar a vida da população brasileira em nome da economia. Agora, o seu filho, o deputado remoto Eduardo Bolsonaro, quer sacrificar a economia em nome dos interesses da sua família. No vídeo de hoje, nós vamos conversar a respeito deste assunto e também vamos falar sobre o tarifaço, ou seriam tarifinhas. Será que as tarifinhas têm relação com a família Bolsonaro? Vamos conversar a respeito deste assunto? O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. Será que as tarifinhas têm de fato relação com os pedidos de Eduardo Bolsonaro, o deputado remoto, ao governo de Donald Trump para impor sanções econômicas ao Brasil? Será que Eduardo Bolsonaro tem tanta influência assim sobre o Departamento de Estado dos Estados Unidos? Evidentemente que não. Isto significa que ele não tenha cometido crimes? Também não. Eduardo Bolsonaro, além de um bufão, praticou crimes contra o seu próprio país, uma vez que solicita de forma inédita que o seu país seja punido com sanções econômicas por um outro país, no caso os Estados Unidos. E o pior ou melhor, não sei, Eduardo Bolsonaro é um réu confesso dos crimes praticados. Mas dito isso, evidentemente que as tarifinhas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos não têm relação com as solicitações de Eduardo Bolsonaro. Os Estados Unidos têm motivações políticas para impor essas tarifas ao Brasil. Para entender melhor essa história, nós precisamos recorrer à própria história. Vale um provérbio antigo que dizia que da história não se zomba, e não se zomba mesmo. É importante lembrarmos aqui da criação da CIA. A CIA foi criada na década de 50 e foi criada para derrubar o presidente da Guatemala, Jacobo Arbenz. Arbenz era um presidente aliado aos Estados Unidos e o sonho de Jacobo Arbenz era implementar na Guatemala a democracia liberal estadunidense. Ele acreditava que os Estados Unidos possuía uma democracia liberal, admirava esta forma de organização da sociedade e queria fazer o mesmo na Guatemala. Talvez uma ingenuidade profunda levou Jacobo Arbenz a acreditar que os Estados Unidos o apoiaria, a partir do momento que ele tentasse fazer a implementação desta proposta de democracia liberal. E Jacobo Arbenz teve a brilhante ideia, não dá para dizer que ele não era bem intencionado, evidentemente, mas ele teve a brilhante ideia de executar na Guatemala uma reforma agrária. O problema é que os Estados Unidos possuíam empresas que exploravam as terras da Guatemala e não queriam que essa reforma agrária fosse executada. Diante disso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos começa a conspirar contra o presidente Jacobo Arbenz. A CIA começa as suas primeiras operações, o seu voo solo, e o que acaba acontecendo? Os Estados Unidos, que talvez seja o país mais hábil na criação de fake news, para aproveitar o termo em inglês, começou a dizer que Arbenz era comunista.
A narrativa que se estendia por toda a América Latina e Europa é que o presidente da Guatemala, Jacobo Arbenz, era comunista. Arbenz era um admirador confesso dos Estados Unidos, defendia a democracia liberal, como eu disse, tinha ojeriza ao comunismo, mas os Estados Unidos, ainda assim, apesar dos discursos de Arbenz, espalhou a narrativa, defendia a narrativa de que Arbenz era comunista e que por isso ele precisava ser derrubado. E o presidente da Guatemala, Jacobo Arbenz, perdendo seu mandato, acabou sendo derrubado numa conspiração que envolveu os militares, as forças armadas da Guatemala. Ele acabou perdendo o cargo, sendo derrubado, como eu disse, e a Guatemala, lamentavelmente, nunca mais se recuperou, pelo menos até os dias atuais, não, deste golpe, duro golpe sofrido. Por que eu estou dizendo isso? Porque a motivação dos Estados Unidos, evidentemente que não é os interesses da família Bolsonaro. A motivação dos Estados Unidos é política e, consequentemente, econômica. As tarifinhas impostas ao Brasil, elas ocorreram por conta da China, é um recado à China e também aos demais países da América Latina. A China vem ganhando espaço na região. Isso incomoda profundamente os Estados Unidos. Notem que a China retomou as relações diplomáticas com a Nicarágua porque há o interesse da construção de um canal alternativo ao Canal do Panamá, e esse canal seria construído a partir da Nicarágua. Também teve a inauguração do porto no Peru, e a China então vem ganhando espaço aqui na América Latina, no Caribe também. Isso incomoda profundamente os Estados Unidos. O Brasil é o maior país da América Latina. É a maior economia da América Latina também. Então, tarifar o Brasil é um recado para os demais países e é um recado para a China. A motivação dos Estados Unidos é política. Em nada tem a ver com os interesses da família Bolsonaro. Isso é apenas uma desculpa, entre aspas, que os Estados Unidos utiliza para implementar essas sanções. Até porque os Estados Unidos sabem que o Brasil não é uma ditadura e se fosse e estivesse alinhado aos seus interesses, não teria problema algum, assim como ele convive muito bem com a Arábia Saudita, assim como convive muito bem com Israel, porque são países que defendem os seus interesses econômicos e políticos. A questão dos Estados Unidos é uma questão política, é um recado à China e um recado aos demais países da América Latina e ao Caribe. É claro que são tarifinhas, como eu disse, de maneira sarcástica, porque os Estados Unidos têm também interesses econômicos naquilo que o Brasil produz. Ele tem empresas que precisam importar produtos brasileiros e, por conta disso, essas empresas reivindicaram, dialogaram com o governo de Donald Trump para que as tarifações fossem mais brandas para algumas áreas específicas, ao menos. Agora, a família Bolsonaro se beneficia com isso, com esse discurso, pressiona o judiciário brasileiro, embora, ao mesmo tempo que se beneficia, também cava a sua própria sepultura, porque tudo o que aconteceu nos últimos dias foram coisas extremamente graves. Eduardo Bolsonaro é um réu confesso, age contra o seu próprio país, algo inédito em nossa história, e evidentemente que ele também será responsabilizado pelo seu caráter golpista.